Olá pessoal, meu nome é Alexandre Lobel, sou médico ginecologista, especialista em reprodução assistida e é um prazer estar aqui com vocês hoje para a gente conversar um pouquinho sobre todas essas mudanças que estão acontecendo dentro de um contexto de informações para pacientes, a nova carreira do médico especialista e é nesse momento que eu me encontro, num crescimento profissional, em mudanças de paradigmas que a gente tem visto aí nos dia a dia e é muito legal conversar sobre isso. Eu decidi me dedicar para essa área porque eu percebi que era uma área de grande transformação. Apesar da obstetrícia, dentro da medicina, realmente acontecerem mudanças, eu vi que na reprodução assistida ainda tinha muita coisa para ser descoberta, muita coisa para ser mudada, e eu gosto muito dessa característica de mudanças, de novidades. Então eu acabei decidindo ir para a reprodução assistida, esse foi um dos motivos. E claro que de forma racional hoje eu entendo isso, mas olhando para trás, eu sinto que estar com um casal infértil, estar com uma paciente dentro do seu planejamento reprodutivo, estar nesse momento difícil da paciente e poder ajudar, isso me trazia muita alegria. E mesmo quando a gente não consegue o positivo e a gente sabe que essa é a realidade do especialista, poder ajudar de alguma forma, poder contribuir na história dessa paciente, para mim é muito recompensador. Então, eu acho que essas duas características da reprodução humana me atraíram bastante. O maior desafio, eu acho que vem da incerteza. Então, da incerteza de não saber o que vai acontecer. Quando a gente trabalha, por exemplo, dentro da área da ginecologia, quando a gente trabalha na obstetrícia, por exemplo, na imensa maioria das vezes, a paciente, no final das contas, ela vai ter um bebê saudável. Pode ser que você nasça um pouquinho prematuro, pode ser que fique um pouquinho no hospital, mas em geral a gente vai lidar com um final feliz. Quando a paciente tem um mioma e ela está sangrando, ela faz o tratamento clínico, não dá certo, você faz a cirurgia, na imensa maioria das vezes ela vai ficar bem. E eu acho que a maior dificuldade da reprodução assistida é essa incerteza. E a partir do momento que a gente começa a lidar com essa incerteza, quando a gente entende que ela existe e que tem coisas que vão estar no nosso controle, tem coisas que não vão estar no nosso controle, as coisas começam a ficar um pouquinho mais fáceis, na minha opinião. A gente começa a trabalhar a partir daí. Então eu vejo que uma das grandes dificuldades do médico é se colocar numa posição de vulnerabilidade, se colocar numa posição em ter que assumir que você não sabe tudo e que você pode ter que contar com ajuda e que às vezes o paciente vai te trazer uma ideia que inicialmente você não estava pensando e que você vai ter que aceitar aquilo. A gente já vive hoje no mundo, já há muitos anos, mas agora que isso está caindo na real, que o Dr. Google, ele faz parte da nossa vida, ele faz parte da vida do paciente, ele faz parte da vida do médico e a gente não pode combater ele, a gente tem que lidar com o Dr. Google como um aliado. Minha mãe conta uma história que quando ela era nova, ela fez um exame, na época obviamente só existia exames em papel, e ela levou o exame para o médico e ela tinha aberto a carta com o exame e já visto o resultado, não entendeu muito bem, não tinha onde pesquisar aquele resultado. E ela mostrou para o médico, e aí o médico olhou para o exame, olhou para ela e falou assim, esse exame aqui, quem foi que solicitou? Não fui eu, então por que você abriu? Por que se eu vou na sua casa, eu vou abrir uma carta sua? Então ele ficou super nervoso e bravo com aquela postura dela. E hoje é praticamente impossível você atender uma paciente que não olhou o resultado, que já não pesquisou, que ela já fez uma hipótese diagnóstica e você vai ter que lidar com aquela paciente totalmente informada. E a gente não deve brigar com isso, pelo contrário, a gente tem que aproveitar isso e a gente tem que colocar a paciente no centro da discussão. A gente tem que colocar a paciente como realmente o foco do atendimento e a partir daí lidar com os sentimentos dela, com as emoções dela, com as angústias, com as descobertas dela e, de novo, não ser combatido. Não é o médico e a paciente em lados opostos da mesa brigando por um problema, mas são os dois contra o problema, o casal e o médico enfrentando aquele problema. Eu acho que uma vez que você assume essa postura, é isso que eu tenho feito no meu consultório, ou melhor, que eu tenho tentado fazer no meu dia a dia, porque realmente é uma mudança de paradigmas, é uma mudança de comportamento e que a gente tem que buscar isso, a gente tem que tentar sempre evoluir, melhorar. É assim que eu vejo a nossa prática hoje. As coisas vão ser melhor para o médico e também para o paciente. A segunda coisa é saber o que está no Google. Então, uma prática que eu comecei a fazer de vez em quando, óbvio que a gente não consegue fazer sempre isso, mas de vez em quando eu paro e eu faço uma pesquisa como se eu fosse a paciente.
Então eu digito lá o nome de um exame e vejo quais são os principais resultados, o que está falando, quais são as coisas boas, quais são as coisas ruins. E às vezes durante a consulta eu já até falo isso, olha, eu fiz uma pesquisa no Google e eu percebi que estão falando isso sobre esse exame. Não é bem assim. A minha opinião não é exatamente essa. Ou, olha, essa aqui é uma informação legal, se você quiser se aprofundar, tem esse site aqui, esse site americano, esse site dessa empresa que fala mais sobre esse exame, de repente você pode ler lá, ter mais informações. Eu acho que esses são 2 pontos que eu tenho tentado fazer, que claro que dão bastante trabalho, mas que tem ajudado muito na minha mudança de mentalidade, na minha mudança de atuação. A internet, ela mudou muito a forma de nos comportarmos. Antes, se você queria ter informação, você tinha que estar num congresso como esse, não existia outra forma, você precisava viajar para fora do país, você precisava tentar acessar as grandes mentes, colegas. E hoje eu consigo assistir uma palestra de um médico mais renomado de alguma área no YouTube. Então eu consigo ler um livro que sai nos Estados Unidos hoje, eu já consigo baixar esse livro e ler hoje. Eu já consigo comprar uma remessa que demoraria talvez 2, 3 meses para vir de navio. Eu precisaria fazer uma viagem, me programar só daqui a um ano. Quando eu chegasse lá, a técnica já mudou. E a internet mudou o comportamento. A gente é da geração do it yourself, faça você mesmo. E toda essa mudança de comportamento trouxe a mudança de comportamento da paciente. Então a mudança de comportamento do indivíduo gerou uma nova mudança de comportamento da paciente e a gente está tendo que lidar com isso. E nós médicos também somos diferentes. A gente também vem mudando e não adianta a gente querer brigar com isso, a gente tem que se adaptar dentro das regras do jogo, de forma ética, de forma correta, respeitando as normas, respeitando as regras, mas principalmente entendendo quem é essa nova paciente e atendendo ela da melhor maneira possível, colocando a paciente de novo no centro. A indústria farmacêutica teve que mudar, a indústria em si, de produção de insumos, a tecnologia mudou, acho que até a ciência mudou, a forma com que os estudos científicos estão sendo feitos. Hoje a gente já vê estudos científicos feitos com aplicativos. Como que o aplicativo influenciou no comportamento da paciente, na jornada do tratamento. Tudo mudou. E toda mudança traz medo, né? Você está fazendo de um jeito que está dando certo e você não quer mudar. E eu vi uma frase, agora eu não vou lembrar quem foi que falou essa frase, mas fala que as grandes empresas elas não acabam porque elas fazem a coisa errada. É porque elas continuam fazendo a coisa certa por muito tempo. E a coisa certa muda e a empresa não mudou e é por isso que ela acaba. E a gente não pode deixar o nosso mercado, as nossas empresas, as nossas clínicas morrerem. A gente tem que se adaptar e continuar crescendo. Realmente a tecnologia mudou demais o nosso comportamento, o nosso mundo, a nossa prática clínica. E é muito legal ver, por exemplo, o que a revista Evolution tem feito, de mesclar um formato físico de revista tradicional que a gente está acostumado, com um formato digital sendo disponibilizado num site, com as redes sociais, com vídeos, lives. É realmente a prova que existem várias formas de fazer a mesma coisa e que não necessariamente tem uma forma certa de fazer, tem o seu jeito, tem as suas características, tem o seu gosto, as suas preferências. E a gente não deve fazer algo que a gente não se sente confortável, que a gente não acha correto, mas a gente tem que buscar qual que é o melhor para nós, para nossos pacientes, que é melhor para todo mundo. E aí sim, a gente vai ter prosperidade, a gente vai conseguir ajudar nosso paciente da melhor forma possível, levar mais informação, levar mais conteúdo, empoderar o paciente da forma certa e assim a jornada dele até conseguir um positivo, até fazer o seu tratamento vai ser muito melhor.